Ciências Sociais, ele não existia. A gente era uma secção, eu diria isso, nem sei o nome que tinha, do Departamento de Planejamento. Nós tínhamos algumas salas lá, mesa, mas eu não me lembro que era um departamento de Ciências Sociais, porque quando eu cheguei aqui em 76, eu vim da Unicamp. Lá nós tínhamos feito toda aquela certa revolução, né, de graças ao Aroca, da medicina, da causação social da doença, aquela coisa toda. Tivemos problemas lá, que já está sendo tratado pelo Grupo da Memória lá da Unicamp, e fomos mandados embora. Quer dizer, o nosso contrato não foi renovado, mas tivemos a sorte de vir para cá, fomos convidados. Eu fui uma das pessoas que foi convidada para vir para cá, pelo Arlindo. Ele era cientista social, então, que era o responsável. E eu, praticamente, eu vim para entrar para o departamento. O Aroca foi para Brasília enquanto fazia um tempo. A Ana Maria Tambellini foi para Medicina Social, lá na UERJ. Então, na verdade, eu acho que do grupo todo, o Simão Lukovietsky veio para cá também. E eu acho que eu fui das primeiras. E o Arlindo estava programando um concurso. Eu prestei o concurso, mas isso foi depois. Quer dizer, quando eu cheguei mesmo, assim, o primeiro dia que eu entro aqui, eu fui para o 7º andar. E tinha uma mesa para mim lá. Aí foi quando eu conheci. Quem era o departamento, então, além do Arlindo, era a Lenita e era a Cláudia Amorim Garcia. E éramos nós. Logo em seguida, o Arlindo tinha essa ideia de criar o Departamento de Ciências Sociais. Então, a minha memória mais antiga desse departamento é a gente carregando mesa e cadeira aqui para o 9º andar. Era uma sala que não estava preparada. Aqui eu tinha uma coisa de fotografia do Sidney. Era um depósito, o 9º andar era um depósito. Então, a gente usou como não foi preparado. E não tinha SWAT para fazer, era a gente que era SWAT. Então, quer dizer, a gente veio e montamos o nosso departamento, cada um tinha sua sala, porque era assim. Quer dizer, isso foi assim a minha memória mais antiga do departamento. Eu não tenho uma memória muito boa, no sentido cronológico, de dia por dia, né? Na verdade, eu me arrependo de não ter feito um diário, porque seria útil num dia como o de hoje. Mas, logo em seguida, outra pessoa que veio para o departamento foi o Joaquim. O Joaquim veio logo. Eu fiz o concurso, passei. Para vocês terem uma ideia, no meu concurso, a banca, para dizer como não tinha cientista social aqui, a minha banca era o Hermann Schatzmeier, o Sérgio Coutinho e o Luiz Fernando. Eu não conhecia ninguém. Na minha cabeça, eu sabia o currículo deles. Eu fiquei apavorada. Como é que eu ia? Eu falei, lindo, mas eles são tudo da área biológica. E eu vinha daquele grupo que tinha falado na causação social da doença, não biológica. Então, foi uma surpresa maravilhosa, porque foram 3 pessoas muito cultas, o Hermann Schatzmeier, muito culto. Ele ficou impressionado como é que eu pronunciei algumas palavras em alemão, Gemeinschaft, Gesellschaft, quando eu fui falar. E ele veio falar, depois eu falava alemão, eu tinha estudado alemão, ele conversou em alemão comigo, aquelas coisas todas. Então, foi muito interessado, eles fizeram muitas perguntas para mim, que extrapolaram a simples coisa do concurso. Então, a ideia mais antiga do departamento que eu tenho é o começo dele. Né? Quando a gente começou, e como eu disse, depois desse meu concurso, já comecei imediatamente a dar aula, antes mesmo do concurso, praticamente já estava dando aula. As aulas aqui naquela época eram assim, era pouquíssima gente nova, no sentido de ser gente que tinha acabado de se formar. Tinha um outro. Era tudo cativo, as vagas eram cativas do CESP. O que a gente, na época, a gente não gostava. A gente, ainda mais que a gente estava vivendo tempo de ditadura, a gente achava que era uma imposição. E nós vimos com aquela ideia dos jovens sanitaristas de São Paulo. Então, a gente queria, e também uma ideia gramsciana, vamos dizer assim, e aí já estou entrando um pouco na segunda parte aqui, talvez. Né? Quer dizer, que era aquela ideia de você formar, em vez de trabalhar, porque até qual era o que começou a haver no Brasil numa época com uma certa abertura, vamos dizer assim, foi que a gente tinha que trabalhar junto à população. Isso orientado por partidos políticos
comunidade eclesial de base, essa coisa toda, a tese do Willer fala muito nessas coisas. Quer dizer, eram várias ações que se faziam fora do Estado. Então, grupos se criavam, iam trabalhar em Porto Nacional, como foi o pessoal do Tauil, né, foi para lá. Tinha gente que trabalhava em favela, trabalhava junto à Associação de Moradores. Então, mas a nossa ideia era mais gramsciana. A gente queria formar quadros que fizessem os cursos de saúde pública e entrassem no sistema. Bem Gramsci, né? Para trabalhar de dentro. Então, a nossa ideia era que, isso, quando eu digo nós, tem que pôr o nome do Davi Capistrano aí nessa história. Foi lá na Unicamp, ainda quando a gente fez a residência, onde eu trabalhei na residência médica, lá, que a gente fundou lá também o Centro de Saúde, que até hoje está lá em Paulínia. A gente dava, era o Chico Viacava, Cristina Poças, Marília Bernardes Marques, e hoje a gente era da puericultura, onde a gente só atendia doente na puericultura, porque população pobre, puericultura, você faz. Então, a nossa estatística, muitas vezes, ia para a pediatria, porque era paciente que tinha problemas, não entrava na puericultura, porque não era sadio. Mas, enfim, foi uma experiência boa. Então, nós tínhamos alunos de residência lá, que era o Davi, era o Zé Rubem, era a Beth Moreira, foi nossa residente. Então, mas depois disso acabou, foi o nosso último Canto do Cisne, a gente veio para cá. Então, nós viemos com essa ideia. Não era, é difícil para mim falar de mim, porque não era eu, era um grupo. Eu sozinha não teria feito nada, nada mesmo. Quer dizer, nós tínhamos a sorte de trabalhar direto com a Aroca, que a chefe era a Elza Paim, era a velha guarda ainda que era chefe. Quando a gente chegou, eles não foram hostis, mas ficaram olhando a gente, assim, chegamos um bandinho, o grupo de Campinas, o grupo do Aroca. Então, a gente era um pouco estranho no ninho. Mas depois, em pouco tempo, a gente foi muito bem recebida pelo resto da escola. Porque houve um plano do Eduardo Costa e do Arlindo de fazer uma mudança aqui dentro da escola. Foi um projeto. Eles queriam atualizar ainda. Essas pessoas são muito importantes de ser entrevistadas para a memória, porque houve um projeto de atualização, eles queriam modernizar, e não tirar o CESP da jogada, mas que fosse diferente, que não fosse um curso cativo só do CESP. Agora, hoje em dia, em retrospecto, vendo essa ideia do CESP, eu acho que eles estavam até certos, porque eles eram uma agência governamental de saúde, e eles preparavam os quadros deles. O que no Brasil é tão raro isso, né? Vendo por essa perspectiva, o problema é que muita indicação era política. Não necessariamente vinham os melhores quadros, ou o pessoal que estava trabalhando, às vezes, na ponta do sistema. Vinha, muitas vezes, gente que já estava usando aquilo para subir na carreira, que não culpa das pessoas. Elas faziam a carreira ali dentro, e, a partir de um certo momento, elas ganhavam fazer o curso de saúde pública. Não tinha saúde coletiva, era saúde pública. A gente já começava a falar. Foi lá na Unicamp, em Ribeirão, aquela coisa que a gente começou, e medicina social aqui no Rio, né, a Cecília Donândio, em São Paulo, que a gente começou a falar na causação social da doença. Por que causação social? Porque a gente trabalhava a epidemiologia toda a partir do Livy Clark, que era agente etiológico da doença, que é maravilhoso o esquema Livy Clark. Explica, do ponto de vista biológico, uma doença se instala, uma epidemia, essa coisa toda. A gente usou, de certa maneira, o Livy Clark para dizer que havia uma causação sociológica, social, que não era só a mesma tuberculose. Qualquer enfermidade que a gente fosse pegar tinha uma causação social e que era até mais importante, porque muitas vezes é ela que dava origem a que viesse o agente etiológico. Então, essa foi. O que hoje a saúde coletiva é construída em cima disso. Não era. Então, era uma coisa mais tradicional, mais sanitarista do ponto de vista tradicional. Foi tão novo que a gente cometeu, a meu ver, até assim, uma certa. Eu tenho saudade do termo saúde pública, mas teve que mudar o nome de saúde coletiva, dizer que era diferente. Eu, pessoalmente, gosto do nome de saúde pública. Eu acho que, como conceito público e coletivo, o público é mais forte. A saúde coletiva, eu acho que eu gosto muito daquela ideia que o Jair Nilsson tem, onde ele diz que, mais ou menos, ele diz que tem 3 ações, né, da saúde coletiva, que é uma prática, ela é uma doutrina e é um campo de conhecimento. Eu acho que ele explicitou muito bem, naquele artigo dele, que ele escreveu,
que ele escreveu junto com o Naumann, qualquer área do conhecimento oferece a contribuição a uma outra área. Desde que você sabe fazer a ligação, você faz a ligação entre dois campos e prova, você pode descobrir coisas que você nem tinha pensado antes. Então, agora, a ciência social ela tem tudo a ver, porque a causação social ela é baseada em discussões que se davam no campo das ciências sociais, não da saúde. Quer dizer, a inspiração para discutir a saúde como causação social foi porque algumas discussões que se davam na área da saúde, e que até na educação se fazia, ou na habitação, na marginalização urbana, não se dava na saúde. Então, começa, embora todo mundo soubesse que a pobreza causasse, porque senão não teria tido tanta necessidade de você inventar curso para saber ensinar como é que lava a mão, como é que ferve a água, como é que faz a coisa da criança. Quer dizer, que a pobreza tinha a ver com isso, tinha. Só que a maior parte dos cursos, então, na área de saúde pública, eram dessa forma. Era esse velho esquema higienista, né? Essa linha higienista que a gente chama, que tinha seu valor histórico, porque antes dele era nada, então o higienismo já é um avanço. Mas essa outra visão, ela tirava a responsabilidade do indivíduo, não era ele, enfim, que era culpado, não era a mãe que era culpada porque não fervia água. Não adiantava você dar cursos e mais cursos e mais cursos e mais na favela se você não tinha água encanada. Se ela tinha que andar não sei quantos quilômetros. Quer dizer, isso passa a ser discutido, finalmente, e passa a ser matéria de ensino. Não é uma coisa que é discutida só numa proposição política, ideológica, partidária. Não. Passa a ser um campo que passa a ser ensinado. A gente renovou, foi o currículo, foi as mesmas discussões que nós tínhamos, era renovar. A gente entrou muito mais com a ideia, por exemplo, do que é causação social. Quer dizer, eu me lembro de aulas sobre isso. Inclusive, teve uma ou duas aulas, ainda estava na fase da ditadura, que teve um soldado lá, não sei, major, capitão, assistindo minhas aulas. Quer dizer, eles queriam saber qual era a nossa bibliografia. Né? E é interessante que ele gostou de uma aula, ele veio falar comigo, eu nem sabia que ele era espião, um aluno que contou para mim, um cara do SESP que contou para mim. Eu achava que era um aluno que entrava lá, sei lá, né? E depois ele não apareceu mais. Veio acho que uma, duas vezes. Mas eu sei que ele recebia, essa pessoa recebia todos as emendas que a gente fazia, ela recebia. Foi o que me contaram. Eu nunca vi ninguém pegar uma emenda e entregar na mão, assim. Mas parece que ele tinha acesso às emendas para ver se a gente ensinava comunismo, essas coisas. Porque a gente veio com fama, né? O grupo do Arouca veio com a fama de ser expulso. E tanto que o pessoal falava que aqui era a escola vermelha de saúde pública, aquela coisa toda, né? Então, não éramos tão inocentes dessa coisa. Mas também a gente não era terrorista. A nossa revolução era muito mais de caráter intelectual do que de caráter, assim, até mesmo partidário. A gente ficava discutindo sem parar, quer dizer, até nisso a gente não era muito importuno. A gente não... só que era uma ideia que se espalhava, né? O que nós tínhamos feito anteriormente, que estou me lembrando agora, é que lá em Campinas a gente já começou a fazer uma coisa que pegou vários estados, que era o PMDB, era MDB na época. Ele era oposição à Arena. E ele começou a ganhar a eleição, quando começou a ter eleição direta. Então, criou as chamadas Secretaria de Saúde do MDB. Algumas eram horrorosas, mas algumas eram muito boas. Aqui de Niterói, por exemplo, era muito... Então, a gente começou a Arouca sempre, né? Cabeça de Arouca, cabeça de Davi Capistrano. Começamos a fazer reuniões com secretarias PMDB, para chamar as pessoas que trabalhavam nessas secretarias, que elas tinham vontade de fazer coisa. Então, era Campinas, Ribeirão, Niterói. A gente conhecia gente de vários locais que se reuniam para discutir. A gente ganhava muito tempo. Então, a gente não tinha muito tempo para publicar, para escrever. A gente era muita prática mesmo. A nossa prática política era uma prática dentro da saúde pública. Era muito intenso, a gente lia sem parar, discutia sem parar, era sempre fazendo um projeto e se metendo em tudo. Eu discutia epidêmio,
A Aroca discutia ciências sociais, a Ana discutia idem. Tinha uma troca muito grande, né? Tanto que eu fui fazer o curso de demografia antes de vir para cá. Quando cheguei aqui, eu tinha o curso de economia de especialização da Unicamp, da CEPAL, tinha a minha graduação em ciências sociais. Tinha o curso já de demografia da USP, quando eu conheci o César, ele fazia saúde pública lá. E tinha o curso, e tinha já o meu mestrado em antropologia. Quando eu cheguei aqui, eu estava pronta já. A maior parte de nós já veio com as teses prontas, aquela coisa toda. E aqui a gente deu assim, eu me lembro que eu mudei, quando eu dava aula, eu mudei completamente. O Arlindo deu total liberdade, porque era ele que dava aula. E aí a gente tinha aulas, eu tinha meu curso, eu tinha o dele. Eu comecei trabalhando com a questão da marginalização, questão urbana. No Brasil, isso nós chegamos à conclusão junto com outros estudiosos todos. Você não estava trabalhando com o Exército Industrial da Reserva como se dizia no capital. Você trabalhava aqui com um tipo de população marginal que gerações poderiam se reproduzir sem que nunca eles entrassem no mercado de trabalho. Isso estava uma característica própria do país. De certa maneira, isso acabou um pouco a história do dualismo. O Brasil do Sul, o Brasil do Norte. Quer dizer, essa ideia que você tinha isso, e que tudo era uma lógica, não tinha uma lógica agrária, era uma lógica urbana capitalista já, que influenciava a outra. Então, se o cara tinha um problema lá no Nordeste, possivelmente estava sendo devido ao tipo de capitalismo que se impunha aqui no sul do país. Quer dizer, a coisa é corrente hoje, mas, na época, não. Então, a gente dava esse tipo de aula para os alunos com textos e muita discussão. Então, isso foi uma das coisas assim, que eu me lembro de ter inovado. Logo em seguida veio o Joaquim Cardoso de Mello, que é uma figura fundamental. O Joaquim, quando ele já tinha uma experiência com Paulo Freire, essa coisa toda. Ele veio com essa ideia na área da educação. E ele também evolucionou, porque, em vez de falar educação em saúde, ele não gostava desse termo, ele gostava de educação e saúde. Sempre nós fazíamos muita ênfase nisso do conhecimento. Não era um conhecimento subordinado ao outro. Eram dois conhecimentos trabalhando junto, que era para nós entendermos que isso era verdadeiramente a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Não era você pegar a saúde e submeter a educação ou a educação à saúde. É você trabalhar com os elementos fundamentais da saúde e da educação e criar uma forma de você abordar a população fora do circuito oficial de escola, por exemplo, escola básica. Embora o Joaquim tivesse muito interesse em trabalhar com professores primários, por exemplo, porque ele acha que era formador. O Joaquim tinha muito interesse em trabalhar com formadores, fossem eles professores da escola oficial, fossem eles funcionários do centro de saúde. Então, isso batia com o que eu estava dando em sala de aula, da marginalidade, porque não precisávamos criar um grupo extra de alunos em descontente que fosse formar o grupo que vai atender pobre na favela. Não, o próprio centro de saúde tem que fazer isso. Os cursos começaram a receber aluno que vinha, prestava as melhores notas que passavam. Teve uma época que eu dei, uns 2 anos que eu dei aula, que a sala parecia o Mar Vermelho. De um lado eram as carteiras do CESP, de outro lado era a carteira do pessoal que tinha feito com inscrição em exame de admissão e tinha sido aprovado. Era separado. Ficavam amigos durante o curso, mas, às vezes, era bem separado. Porque o pessoal se conhecia, o pessoal do CESP, eles se conheciam porque o CESP era muito atuante também, né? Agora, o CESP teve muito valor, a gente tem que dizer isso. A gente era meio, quanto que o pessoal era mais antigo, e, como eu digo, a gente era muito jovem, e a gente veio com aquele ímpeto não é de acabar, mas tem que reformar a casa. Então, a gente, às vezes, via eles como assim, meio reacionários. Em retrospecto, eu refaria isso. Tem até, acho que a tese do Eric Rosas, acho que ele fez uma tese sobre o CESP. É interessante. Porque eles, só uma entidade se preocupar em formar seus quadros já é uma coisa interessante. Além do mais, tinha locais aí na Amazônia, Pará, Nordeste, que o único posto que tinha era do CESP. Não tinha mais nada. Não tinha banco, não tinha escola, mas tinha lá o posto do CESP.
que eles combatiam barbeiro, xistosomose, e tinha grandes epidemiólogos, às vezes, tinha gente muito boa que trabalhava. E é engraçado que eles pagavam... Charles Wagley, que é um antropólogo muito conhecido, ele é daquela linha que ainda tinha um pouco de dualismo. Ele veio aqui e fez uma coisa que virou meio clássica na saúde, sobre um estudo que ele fez no Amazonas. Quer dizer, eles contratavam gente boa para trabalhar e fazer estudos. Quer dizer, mas eles não estavam com essa ideia que a gente estava. E a nossa ideia não foi vencedora porque talvez fosse a melhor. É porque ela era mais atual. Depois veio outra geração que já mudou tudo. Quer dizer, essa consolidação da saúde coletiva que tem hoje é uma coisa que foi feita pela geração depois. Quer dizer, as gerações estão aí para isso, para mudar mesmo. E a gente viu que só ficar aqui no Rio e receber gente de fora para cá, isso foi outra inovação, a gente não ia dar muito certo. Aí participou várias pessoas, Lenita, Elsa Paim, aí muita gente já estava trabalhando junto com o velho pessoal aqui. Então, e eles conheciam muito o Brasil. Eles conheciam as pessoas que trabalhavam por causa do CESP, tudo. Era muito interessante. A gente fundou os chamados cursos descentralizados, um pouco mais tarde, que foi muito importante, porque a gente fundou o curso de saúde pública em vários locais do Brasil, onde a gente teve que enfrentar, onde a gente dava mais ou menos o mesmo conteúdo, com especificidade local. Então, se era uma área mais rural, a gente tentava descobrir isso, descobrir valores locais. Foi quando a gente ampliou a nossa rede de saúde pública para o Brasil. Que você chegava lá no Nordeste, por exemplo, você encontrava o mesmo fenômeno do dualismo lá. Você encontrava uma população totalmente urbana, vivendo melhor, e uma população que era a marginalidade. Você vê que esse padrão se repetia. Então, isso deu muita força para a gente usar. Eu, pelo menos, insisti muito nisso durante muito tempo. Meus cursos eram muito voltados para isso. Com o tempo, depois foi mudando, porque veio a abertura, né, você pode discutir mais teoria. Né? O PES-PEP é muito importante, porque o PES-PEP começou a funcionar aqui no 9º andar. Como era um andar que tinha mais sala sobrando, que era uma ideia de quem? O PES-PEP começou com uma ideia original do Eduardo Costa, o Serginho Góes, conversando com a Aroca. Eles pensaram em criar 2 áreas de pesquisa, uma na epidemia, uma nas ciências sociais, com gente de fora, com financiamento da FINEP, acho que quem deve ter a memória bem disso também deve ser a Sônia Fleury. Quer dizer, aí, nessa ideia, você formaria pessoal novo, que foi quem foi, por exemplo, o Nilson, Sérgio Kaufmann, um monte de gente, a Regina Bodstein, ficou nos quadros depois, a gente atualizou quadros. Então, a gente achava que a gente não podia chegar só com a teoria, tinha que chegar com uma prática diferente. E a nossa prática, por sua vez, tinha que estar apoiada em teoria. Quer dizer, isso era mais falado, por isso que a gente tinha que discutir o tempo todo, era muita vigilância em torno dessas coisas. Né? Então, eu acho que o projeto PES-PEP foi bom nisso, porque foi outra ideia do Aroca, também estão envolvido. O Aroca, quando pergunta aqui de pessoas fundamentais, o Aroca sempre é uma figura central nisso. Eu acho que o Arlindo é fundamental, porque aqui para o nosso departamento, ele foi, acho que, o primeiro chefe do departamento. Mas, na minha cabeça, o departamento passa a existir quando vem para cá. Porque a gente era nosso espaço, o território. Eu acho que o território é uma coisa muito importante. Eu acompanhei todos esses upgrades. Então, sempre era no sentido de você diversificar e ter acesso a mais pessoas para formar. Porque a gente via que essa é a nossa missão, formar quadros para a saúde pública. Mas você tinha que dar, no começo, se você começa a diversificar, você começa a ver a necessidade de discutir mais teoricamente. Eu dava, por exemplo, questão urbana. Mas se você tem outro sociólogo dando aula, ele pode achar que tem que dar Weber, Durkheim e Marx. O Joaquim queria dar tanto Paulo Freire como ele queria dar teóricos, queria discutir a escola de Frankfurt. Aí você começa a discutir, era muito fantasioso também, era livre, era uma universidade, no sentido universitas.
né? Não tinha, você podia experimentar. Se desse certo, o Joaquim fazia verdadeiros quadros do Pollock no quadro negro. Os limites da moldura eram pouco, ele saía fora. Né? Era Pollock puro. Se tivesse alguma fotografia, tinha aluno que fotografava. Tinha aluno que fotografava as aulas do Joaquim, as anotações dele, que eram um espetáculo. As aulas do Joaquim eram um espetáculo. Talvez ele foi o professor mais sofisticado que a gente teve, com a técnica dele, didática, e a vontade que ele tinha de transmitir aos alunos, a ânsia dele, esse conhecimento. Quer dizer, essa renovação, então, foi se dando de acordo com as necessidades que foram criadas. Primeiro foi a gente que começou a criar a necessidade, mas depois começou a ter uma dinâmica própria da escola. Quando ela começou a melhorar, ela quis se colocar ao lado de escolas boas do mundo, do Brasil, de ter um pós-graduado. Aí já foi muito em cima dessas novos parâmetros, que eu acho que é normal isso. Eu acho que minha contribuição maior foi nesse início, nessa discussão dos conteúdos. Eu participei muito, muito. Depois, eu também ocupei cargos. Eu fui chefe de departamento, fui coordenador do curso de saúde pública. Na minha gerência do curso de saúde pública, eu fiz uma mudança curricular, inspirada pelo Cordone. O Cordone escreveu na revista do CEP, sei lá onde, ele estava dizendo que tem os conhecimentos de epidemiologia, tem conhecimentos de planejamento, mas depois ele fez uma matriz, onde embaixo ele diz como aquilo se configurava no serviço, que eram as vigilâncias, por exemplo. Eram os departamentos, né, de financiamento, planejamento. Então, um pouco eu montei o curso de saúde pública, eu fiz uma mudança para acompanhar isso. Foi quando entrou as vigilâncias. O curso de saúde pública sempre foi um curso muito experimental, né? Muito experimental. E a gente mudava muito. Então, eu me lembro que, né, foi uma discussão muito intensa nessa ocasião. As contribuições que eu dei, eu acho que como eu gostava muito da parte de ensino, eu sempre me dediquei muito a isso. Aqui nós fazíamos muitas reuniões, até uma certa época, até o mestrado, pelo menos, de discutir tudo, o conteúdo de tudo. Era muita reunião. Hoje não tem isso, talvez não tenha necessidade. Não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. E talvez as pessoas não tinham tanta experiência de escrever, fazer relatório, report, sei lá o quê. Então, e não tinha o pós-graduado. O pós-graduado, ele, de certa maneira, ele domou. Ele imprimiu a lógica dele. Quer dizer, muita coisa saiu de alguns cursos, passou para o mestrado, passou para o pós-graduado. Porque tem uma época que o curso de saúde pública era um verdadeiro curso de mestrado. Os conteúdos que se davam ali eram muito possantes. O que eu acho que mais importante para mim, que isso me deixa feliz, é que a gente aproveitou a oportunidade. Se a gente chegasse naquele momento e encontrasse uma coisa mais avançada, seria até melhor. Mas a gente teve que cavocar muito, trabalhar muito. E, às vezes, assim, ganhando inimizades, de gente que você não queria ficar inimigo. A gente era visto como comunista mesmo, né? Que a pessoa era meio conservadora. Eles tinham um pouquinho de medo. Eles acham que todo mundo ia parar na cadeia por nossa causa. Eles morriam de medo. Depois alguém me contou isso. Eles morriam de medo que baixasse o exército aqui para prender a gente e todo mundo fosse junto em casa. Era muito oprimido tudo, mas estava tudo arrumadinho, entende? E a gente era pouco, né? A gente era meio iconoclasta. Eles tinham histórias muito boas de vida. Sempre foram dedicadas à saúde pública, pessoas que eram... Porque as pessoas têm uma história, todas as pessoas têm uma história, a gente tem que respeitar essa história da pessoa. E a minha área de pesquisa era muito mais, nos últimos tempos, eu estava muito próxima ao Sérgio Koifman. Eu desenvolvia muitos questionários para ele. Foi eu que, mais ou menos, construí vários questionários para ele. E a gente isso dá muito trabalho, porque a gente tinha um negócio muito rigoroso da gente fazer o questionário, estudar muito para construir isso. Eu tinha que estudar muito numa área do câncer, eu tinha que estudar bastante, e depois testar.
ir a campo testando, treinar as pessoas, depois receber essas pessoas, porque a maior parte delas conversava com famílias, familiares de pessoas que já tinham morrido. Então, eu estava disposta o tempo todo a falar com o cara do campo, porque era gente jovem que estava fazendo, não era muita gente que a gente não queria. Eu falei para o Sérgio, não põe muita gente, põe gente que a gente pode controlar. Eram 4, 5, no máximo 6 em campo. Mas eu tinha que estar aberto para conversar, porque eu fazia todo o treinamento deles. E tinha que conversar. Tanto a curso de metodologia como a acreditação são obras de maturidade. Eu pensei muito e vi que tinha 2 coisas que eu gostaria de trabalhar. Uma era na acreditação pedagógica, que era a ideia moderna de avaliação. Porque eu estava vendo que aqui na ESPER, e no Brasil em geral, que tinha se multiplicado tantos os cursos, nós ainda não tínhamos um problema de como é que a gente vê. Por exemplo, se alguém se formou em algum curso lá em Pernambuco, aí eu procurei saber onde é que tinha, como que era na França, por exemplo. Eu peguei a França por quê? 2 razões. Primeiro, porque eu sei que a França é um país altamente privatizado num monte de coisa, e altamente controlado, né? É um país de muito de agências nacionais de controle do Estado, não abre mão, seja o queijinho. E nós tínhamos, eu descobri que nós tínhamos um convênio com o Rennes, que é a École de Santé Publique da França. Fui ler lá, eles tinham isso, era lá que era o centro disso. Aí falei com o Pedro, estou interessada nisso. Quando vier algum francês de lá para cá, manda vir um da área de acreditação. Eu fui para lá e foi maravilhoso. Eu vi que era aquilo mesmo. O que é isso, acreditação? Rennes é o único local que pode fazer acreditação. Então, você tem escola de saúde pública na França toda, e Rennes é que visita cada 1 ano, 2 anos ou 3 anos e verifica as condições daquela escola funcionar. Porque eles querem funcionar se a formação dos recursos humanos para a saúde pública e estabelecimentos sociais, tipo creche, asilo de velho, manicômio, está sendo bem feita. Então, eles analisam o currículo, analisam o aproveitamento dos alunos, conversam com alunos, que eles sorteiam no dia que eles chegam lá. Quer dizer, é uma coisa muito republicana. Aí, falei com a Virgínia, ela topou, e foi, para mim, um sucesso. A gente conseguiu, em 4 anos, montar o instrumento, fizemos várias reuniões no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E logo eu comecei a perceber que no Brasil não podia ser igual na França, porque nós damos curso de saúde pública. Nós, como agência, não podemos ser igual ao Rennes, porque se nós damos curso, a gente é um competidor. Então, seria ruim. Então, eu comecei, porque a única coisa que tinha de sociedade civil seria a Brasco. Talvez a Brasco pudesse centralizar isso, com a contribuição do Ministério da Saúde. Tem uma área de formação lá do Ministério que podia contribuir. A ideia é que fosse quase uma... A acreditação é uma fé pública, é dada uma fé pública que aquele curso é bom. Desde que aquele... E você não precisa ser todos os cursos. Por exemplo, você pode ter 8 cursos no local. Você pode pedir para acreditar 1, aquele que é o seu melhor. E é tudo pactuado. Então, a gente fez reuniões no Brasil inteiro e todo mundo gostou, porque cada lugar viu que poderia dizer, eu quero formar nisso, sei lá, é nisso que eu sou bom, eu quero formar nisso, eu quero formar naquilo. Então, não precisa todo mundo só saúde pública. Se tivesse algum curso de saúde trabalhador, que ele achasse que ele é melhor do que o curso de saúde pública dele, ou ele nem tivesse curso de saúde pública, mas tem saúde trabalhador, era isso. Então, a ideia foi muito bem recebida. A gente ficou 4 anos trabalhando, fizemos encontros e mais encontros. O pessoal de Rennes adorou, foi uma experiência. Eles passaram toda a tecnologia, know-how, todinho para a gente. Nossa. A gente trocou muita coisa mesmo. E fizemos o pré-teste, e aí entregamos. Quando estava pronto, entregamos um exemplar para a direção da Escola Nacional de Saúde Pública, para o Antônio Riva, e um para o SEBS. A minha função ali foi montar o instrumento. Essa foi uma das coisas que eu tenho muito orgulho de ter feito. Mas isso já é assim nos últimos 2002 até 2006, mais ou menos. Uma vez, o Sérgio, que estava desesperado, que lá em Belém do Pará tinha um pessoal que estava dando um curso, e que tinha que fazer, pelo menos em 15 dias, montar um projeto.
e que estava difícil. Eu falei, eu faço o pessoal montar um projeto em 15 dias. Se vai depois isso virar uma pesquisa, eu não sei. Mas um projeto para escrever, eu sei que eu sou capaz de tirar de aluno. Se ele vai depois fazer disso uma pesquisa, já é outro movimento. Mas escrever um projeto não é uma coisa assim, é só ele entender o que é. Porque eu tinha certeza, do ponto de vista da minha experiência de professor, que o aluno não é capaz de escrever porque ele não sabe o que está pedindo para ele. A gente não é claro no que está pedindo para ele. Então, era só explicar o que a gente quer, que talvez ele fizesse. Eu sempre acho isso, que a gente não está se comunicando. Ensino é isso, né? Aí, começamos, e foi lá, eu fui para Belém do Pará em 15 dias, tinha 20 alunos, tinha 20 projetos. Ou seja, achou uma maravilha isso. Você tem que dar esse curso na ENSP. Foi quando eu disse para ele, vai dar trabalho. Eu disse, não, você tem que dar esse curso aqui, Sarinha. É aqui que você tem que dar esse curso. Então, foi para sendo instigada por ele, que eu comecei esse curso. E que eu sabia que eu ia adorar o curso. Primeiro, que eu falava para caramba. Segundo, que eu falava do que eu gostava. Embora eu nunca tenha gostado de escrever, de publicar, não é de escrever, de publicar, escrever, tenho que escrever bastante, de publicar, eu gosto muito de ciência. Eu gosto dessa parte do que é uma teoria, do que é ciência, do campo científico. Eu acredito nisso. Eu acho que esse é nosso trabalho aqui. Eu acho que, às vezes, a gente está muito politizando demais a ciência, eu acho. Ela tem que ser politizada. Uma ciência no ar não existe. Mas, às vezes, eu acho que está sendo substituída. É ciência e política, entende? Não é outra coisa, né? É sempre dois campos. Os campos, eles se falam entre si. Quando eles se subordinam, eu sempre acho que não dá certo. A não ser quando harmoniza de tal maneira, né, que dá tudo certo, né? Mas, senão, é dois campos, com duas necessidades, duas... Então, aí eu sabia que eu ia gostar desse curso. Mas, quando eu dei o primeiro ano que eu dei, era uma incógnita. Aí eu descobri, o primeiro livro que me iluminou muito foi o Marx, ele é um professor disso também. E ele dizia exatamente o que eu digo, que os alunos não estavam entendendo o que estava sendo pedido para eles. Ele dizia exatamente isso. E que ele estava cansado, e os colegas deles, que eram pesquisadores, falavam a mesma coisa. Então, a ideia que eu tive foi montar um curso que começava com uma simples pergunta: o que é que você quer trabalhar? Era essa a pergunta inicial do curso. E era o centro, a gente montou, ele me inspirou muito, Maxwell, o esquema que eu uso é o dele. Isso está escrito. Essa parte está bem escrita, tem um artigo, tem um artigo. Porque isso aí eu achava que eu tinha que registrar isso, porque realmente aí não dava para deixar passar em branco. Isso está registrado no artigo, no livro que a gente editou, de metodologia. Né? E deu muito certo, porque começava daí. Claro que eu achava que ia avançar muito, mas avançou o suficiente para o aluno ter noção do que é um projeto, que ele está dentro de um projeto. Então, ele aprendeu coisas, eu acho, com a experiência que eu tenho, o Willer me ajudou muito, porque a partir do momento que ele começou a participar bastante do curso, que tem palavras que a gente usa, assim, recortar objeto. O aluno não tem a menor ideia do que você está falando. Recortar, o que é recortar objeto? É necessário você deixar menos ideológico o seu projeto. Está muito ideológico o seu projeto. Porque ideológico, às vezes, para eles é uma coisa boa. E a ideologia é uma coisa boa. Eu nunca deixei de pensar ciências sociais como ciências sociais. A antropologia me deu muita base. E foi da antropologia mesmo. Agora, como é que eu passo isso para a saúde? Porque saúde não é uma disciplina. A disciplina é epidemiologia, é uma disciplina. Então, o que eu posso falar? Eu só posso trabalhar a minha área. E eu só posso trabalhar uma antropóloga só em conta com epidemiólogo numa Escola Nacional de Saúde Pública. Esse encontro é que vai dar um negócio. Se não tivesse diálogo, não tem encontro, não tem nada. Eu posso ficar escrevendo, mas não se dá. Quer dizer, então, foi das conversas que eu tive com epidemiólogos
que saíram ideias para mim como que eu podia trabalhar. E nunca trabalhei subordinada. Eu nunca senti que eu estava sendo usada, que as ciências sociais estava sendo usada. Por exemplo, o Arouca tinha muito respeito pelas ciências sociais. Para o Arouca, as ciências sociais explicava muita coisa que a saúde não dava conta de explicar, a área da saúde. As disciplinas da ciência, da medicina, da genética, da semiologia, não dão conta de explicar um monte de coisa. Se você não for procurar em outro ambiente do conhecimento, em outros salões aí que tem isso aí, você não vai achar. Depois, se você está nessa busca, você que tem que achar o caminho, eu acho. Agora, então, para mim, dar uma receita de bolo, para mim é muito difícil, porque eu acho que tem que ter estudar muito. A gente não pode ter preguiça de estudar, eu acho. Tem que ler, estudar bastante. Tem que ousar e errar. A gente erra muito. A gente, às vezes, fica meses fazendo uma coisa que depois não dá certo. Eu, com o Joaquim, tinha hora que a gente ficava desacorçoado. Não, mesmo ele, quer dizer, quando ele estava naquela coisa da escola de Frankfurt, eu falava, não vai dar rápido, mas não vai dar para ligar. Não tem com quem conversar com o Raber. O Raber nem se preocupou nem um pouquinho com isso. Mas o Joaquim achava que tinha. Isso era ele. Então, eu jamais faria essa ligação que ele fez, ou tentou fazer. Então, dependendo do que a gente está fazendo, a ideologia cumpre um papel mais preponderante ou menos preponderante. Se eu estou num sindicato, o ideológico tem que ser prevalecente. Eu não posso chegar lá com vã filosofia. Eu estou trabalhando com problemas ali do sindicato. Se eu estou trabalhando alguma coisa muito prática, a mesmo no trabalho, permite. Eu acho que se eu estou fazendo ciência, o ideológico tem que ser vigiado. Ele tem que ser vigiado, porque eu acho que uma boa ciência ela ajuda mais do que uma má ciência. Então, não quer dizer que o pesquisador vai cortar a cabeça dele e vai deixar de ser ideológico. Mas por que ele é ideológico? Porque ele acredita que as classes mais desafortunadas precisam de melhor atenção à saúde. Eu tenho que saber mais sobre como é que o agravo se dá nela. Eu tenho que ser mais exato. Eu tenho que ter provas disso. Eu tenho que, para mim, meu argumento ser melhor do que o outro que vem. Ele também é ideológico. Porque quem contraria isso está sendo ideológico. A acumulação do capital, sei lá o quê, é ideológico também. Então, se eu quero me impor, eu tenho que me impor com o que há de mais próximo da certeza. E a certeza que a gente dá é assim. Nesse ponto, eu sou muito iluminista, talvez. Quando eu digo ideológico, eu não digo só político, não. Ideológico, para mim, é tudo aquilo que é subjetivo. Que, para mim, é a própria ideia que a gente tem. Eu sou ideológica pra caramba. E quando a gente discute isso, quer dizer, eu só vim para a saúde pública porque eu era ideológica. Se eu não tivesse uma ideologia, eu não estaria na saúde pública. Agora, quando eu for fazer alguma coisa, quando eu dava aula para os alunos, eu tinha que fazer eles verem que eles tinham que se despir disso. Se eles não se despissem disso, os trabalhos deles não teriam valor científico. E não tendo valor científico, não está contribuindo. Embora pudesse dar a impressão que está contribuindo. Porque a gente sabe que hoje nós vivemos numa era e num momento que a falsa verdade tem muita força. Né? Como diz o Trump, né? Quer dizer, a fake, né? A verdade e mentira, onde você fala mais alto. O populismo. Quer dizer, você fala uma coisa simpática à massa, e tudo bem, você ganhou aplauso. Agora, aquilo lá vai provocar alguma mudança, se um dia tiver alguma pessoa séria, algum secretário da saúde sério, algum presidente sério, algum ministro sério, quiser usar... o que ele vai usar para fazer um programa sério? Né? Se você for secretário de saúde sério, você vai usar um dado que está bem feito, que pode até ter alguns erros. Eu digo sempre, meus alunos, a gente não é bom porque a gente acerta todas. É porque o caminho que a gente está tentando ir é correto. Pode até chegar num momento em que eu não consigo ter o grau de certeza que eu queria. Mas se eu mostrar, eu dizia aos meus alunos, mostrem os erros na tese. Não mostrem só o que vocês acertaram, mostrem o que vocês erraram também. Eu falo, eu queria ter feito isso, não consegui fazer por isso, por isso, por isso.
Isso ajuda quem vem depois. A ciência não é feita de triunfos. Eu estou vendo uma série agora na televisão que parece que é a vida do Einstein. Sinceramente, o cara tinha dificuldade para arrumar emprego. Eu gostei muito da iniciativa que vocês tiveram, acho isso interessante. Porque eu acho que essa coisa da memória individual, para mim, não vale tanto. Eu acho que a memória individual vale quando a pessoa realmente foi uma pessoa sem a qual a coisa não teria existido. Que é muito raro isso na nossa área, porque a gente trabalha muito coletivamente. Mas é evidente, se tivesse que apontar alguém, eu apontaria muito a pessoa do Aroca na saúde pública, porque ele realmente teve uma visão. Ele teve uma visão. Trabalhei muito próximo, a gente trabalhava junto, meus quase irmãos. Quer dizer, eu via como ele pensava isso 24 horas por dia, e ele visualizava um SUS, ele tinha um sonho realmente. O Davi Capistrano, o Joaquim Cardoso de Mello, eram pessoas que, para mim, onde eles chegassem, haveria uma mudança muito forte. O resto das pessoas, em geral, eu me coloco entre elas, é interessante que registre, porque é o conjunto dessas memórias que vai dar força a uma coisa, é o conjunto. Agora, eu não vejo que eu sozinha teria feito as minhas ideias, né? Se eu não tivesse essas pessoas que eu acho que foram incríveis e que tiveram no meu percurso, eu sou muito grata a elas, eu tive muita sorte. Eu sempre tive muita sorte de encontrar pessoas para trabalhar, eu acho. Eu, pessoalmente, sou muito otimista nisso.